Fala pessoal, eu sou o professor Marcelo Santiago. Hoje, dando sequência às nossas aulas de lógica, vamos falar um pouco sobre a validade e correção no silogismo. Lembrando sempre que esta aula é uma sequência de outras que já estão disponíveis no canal. Você clica no card aqui em cima, você consegue acessar essas outras aulas para entender um pouco melhor o conteúdo desta que nós vamos tratar agora. Muito bem, fazendo essa análise do silogismo, a gente vai perceber o seguinte. Na aula passada, nós estávamos preocupados em olhar as premissas e olhar a conclusão e entender o que era verdadeiro e falso, que é relativo às duas primeiras premissas, e entender se a conclusão era válida ou inválida. Veja só, lembre-se que nós falamos na aula passada que quando nós olhamos para a primeira e a segunda premissa, nós sempre tentamos achar se o conteúdo que está sendo falado nas premissas, ele é um conteúdo verdadeiro, é um conteúdo falso. Quando a gente olha para a conclusão, a gente não vai olhar se a conclusão é verdadeira ou se é falsa. A gente, no primeiro momento, para avaliar se ela é válida ou inválida, a gente vai se preocupar, será que essa conclusão ela vem de uma estrutura que foi montada direitinho na premissa 1 e na premissa 2? É isso que nós nos perguntamos quando a gente quer achar a validade da conclusão. Então, na conclusão, eu sempre quero achar a validade perguntando-se se a estrutura do silogismo foi montada toda corretamente, tá certo? Agora, a pergunta que a gente podia fazer é o seguinte: será que a gente poderia, então, ter um silogismo montado todo corretamente, com uma conclusão válida, e se a gente for aplicar aquele silogismo na realidade, dá errado? A gente vai ver isso agora, fazendo a análise desse silogismo que está no quadro. Veja só, na premissa 1, qual que é a afirmação? Todo gás nobre não combina com outros elementos. Segunda premissa, o ozônio é um gás nobre. E a conclusão, logo, o ozônio não combina com outros elementos. Bom, a primeira pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: o conteúdo da premissa número 1 e a premissa número 2 é verdadeiro ou é falso? Veja só, quando eu digo todo gás nobre não combina com outros elementos, eu preciso ter um conhecimento. O conhecimento talvez que um químico vai ter, né? O conhecimento talvez que um cientista vai ter, se esse gás nobre combina ou não com outros elementos. Eu preciso ter um conhecimento. Como é que eu vou dizer que isso aqui é verdadeiro ou falso se eu não conheço sobre essa realidade? Quando nós não conhecemos, né, e os cientistas fazem muito isso quando eles trabalham com hipóteses, eles colocam a palavra aqui, né, o termo se, que é o termo hipotético, né? Se todo gás nobre não combina com outros elementos, olha, eu não sou habilitado para dizer se não combina ou não, porque eu não conheço essa área. Mas se todo gás nobre não combinar com outros elementos, e se o ozônio for um gás nobre, então o ozônio não combina com outros elementos. Então o que eu fiz? Eu não tenho certeza se essa é verdadeiro ou falso, ou se essa é verdadeiro ou falso. Eu não tenho certeza, tá? Mas, se for assim, né, vai dar isso. É isso que eu estou querendo concluir quando eu coloco o termozinho aqui, se. Se todo gás nobre, né, a gente está trabalhando com hipóteses aqui, certo? Então, qual que é a pergunta fundamental? Vamos nos lembrar. Nós queremos saber se o silogismo pode ser montado com as proposições verdadeiras, com aqui a conclusão válida, e se esse silogismo vai sempre dar boa se a gente aplicar esse silogismo na realidade. Porque lembre-se que esse silogismo aqui, gente, é um argumento. A pessoa está dando um argumento, está explicando o seu argumento para outra, tá bom? Então veja lá. Vamos aplicar a formulazinha que a gente aprendeu nas outras aulas? Todo A é B. Então vamos ver o que é o A aqui. Gás nobre, outros elementos vai ser o B. Depois, ozônio é diferente de gás e outros elementos? Sim. Então ele realmente vai ser o C, ó. Muito bem. O que repetiu aqui? Gás nobre. Gás nobre. Gás nobre é o quê? É A. A gente já tinha colocado o A para ele, né? Depois, ozônio. Que vai aparecer aqui de novo, ó. O ozônio é o C, né? Lembra que nós já colocamos aqui. Com outros elementos, a gente colocou B. Agora vamos ver se isso está tudo ok, se está tudo certinho. Vamos lá. Todo A é B. A e B. Aqui é o finalzinho dela, né? Da primeira premissa. Depois, C é um A.
C é um A. Aqui, ó. Fechou. E logo, C é um B. C é um B. Opa, tá tudo certo aqui, professor. Então, essa conclusão é válida. De fato, é válida. Vou colocar aqui. Realmente, é uma conclusão válida. Agora, a pergunta que a gente poderia fazer é o seguinte. Se esse aqui é um silogismo, se é um argumento, se é um raciocínio, quer dizer que eu posso, então, aplicar ele na realidade? Daí que a gente vai entrar na questão de ser correto ou incorreto. Tá bom? Então, como é que eu vou dizer que isso aqui bate com a realidade ou não? A partir do termo correção ou incorreção. Está correto ou não está correto. Mas para eu dizer que isso aqui bate com a realidade ou não, o que eu estou dizendo, gente? Eu estou dizendo o silogismo todo. Eu não estou falando só de premissas. Eu não posso dizer que isso aqui está correto ou estar incorreto se eu não conhecer, né, obviamente, a verdade aqui das premissas. Eu sei se isso aqui é verdadeiro ou falso? Eu sei se isso aqui é verdadeiro ou falso? Sei. Isso aqui eu sei, é tudo verdadeiro, aqui deu válido, aí sim eu posso dizer que é correto. Tá? Agora, se eu não sei se isso aqui é verdadeiro ou falso, por isso que eu coloquei o C, eu não tenho como aplicar isso na realidade. Eu preciso ter um conhecimento. Então eu não posso dizer que isso aqui é correto ou não correto. Então vejam que para dizer se esse argumento todo é correto ou não correto, eu preciso ter um conhecimento das premissas. Se elas são verdadeiras, se ela é falsa. Eu preciso também que a conclusão seja válida. Então, veja só. Coloquei aqui o elemento chave para dizer se esse silogismo está correto ou não. Para ele ser correto, eu preciso, então, que as premissas sejam verdadeiras. Então, eu tenho que realmente ter certeza se elas são verdadeiras. Tá? E eu preciso, então, ter certeza de que a conclusão é válida. Então, lembre-se, eu preciso de duas coisas. Primeiro, ter certeza de que minhas premissas desse silogismo são verdadeiras. E segundo, eu preciso que a conclusão seja válida, tá certo? Então, como é que eu vou dizer que ele é correto? Eu não tenho certeza que as premissas são verdadeiras. Eu tenho certeza de que a conclusão é válida, porque ele foi montado corretamente. Mas eu não tenho certeza que as premissas são verdadeiras. E para dizer que o silogismo é correto, eu preciso das duas coisas. E se a gente fosse um entendido em química, nós já saberíamos que este silogismo não é correto. Porque nós saberíamos que a segunda premissa, ela afirma que o ozônio é um gás nobre, quando na verdade o ozônio não é um gás nobre. Por essa razão, esta aqui já seria uma premissa falsa. Sendo falso, então, essa segunda premissa, eu não posso dizer que este silogismo é correto, porque as premissas não são verdadeiras. Eu já tenho uma ali que não é verdadeira. Então veja que, para poder dizer que o silogismo é correto, eu preciso que todas as premissas sejam verdadeiras, a conclusão seja válida, e aí sim eu posso dizer que aquele silogismo é correto. Nós vamos olhar nesse momento uma figura que vai nos auxiliar na compreensão geral de todas as outras aulas que nós tivemos anteriormente. Bem, como vocês podem perceber, nós temos aí na tela o termo silogismo, que é justamente o foco da nossa discussão. O silogismo, então, ele é composto sempre de duas premissas, mais uma conclusão, vocês percebem ali em roxinho e verdinho na tela. Ligado ao termo silogismo, lá para cima nós temos uma flechinha indicando que o silogismo também é composto de termos. Nós temos o termo maior, o termo médio, né, que se repete nas duas primeiras premissas, e o termo menor. E para baixo, nós temos também uma outra seta dizendo que fazem parte dos silogismos os conteúdos e as formas. Agora vamos focar ali naquela do meio, que é justamente as duas premissas mais a conclusão. Percebam, as duas primeiras premissas, elas então sempre serão distinguidas em verdadeiras ou falsas. Então, o que eu me preocupo para dizer se ela é verdadeira ou falsa? Eu me preocupo com o conteúdo das premissas, se eles são verdadeiros. Em contrapartida, na conclusão, eu vou dizer se ela é válida ou inválida. Então, o que eu estou me perguntando quando eu olho para a conclusão? Eu estou perguntando se as formas estão corretas, se a estrutura do silogismo foi montada corretamente. Percebam que ali para baixo
na inválida, tem uma palavrinha chamada falácia. Este vai ser o tema de uma outra aula nossa, tá bom? Percebam que lá na frente nós temos uma grande flecha que engloba tudo, né? Toda essa realidade, justamente falando sobre o argumento, porque o silogismo nada mais é do que um argumento. Então veja, o argumento ele está correto ou incorreto? Para eu poder consequentemente responder essa pergunta, eu preciso ter certeza que as premissas são verdadeiras e a conclusão é válida. Se as premissas forem verdadeiras e a conclusão for válida, de fato, né, eu posso afirmar com absoluta certeza que esse silogismo ou esse argumento está correto, tá? Eu posso aplicá-lo na realidade. Agora, se eu não tenho premissas verdadeiras, ou se eu tenho uma conclusão inválida, eu já não posso dizer que esse argumento ou que esse silogismo está correto. Esse é um quadro bem geralzão, mas que explica como que está estruturada essas análises que nós fizemos aí nas aulas anteriores. Bom, complexo o tema da lógica, né? É por isso que eu deixei aqui na descrição do vídeo alguns exercícios de fixação. Assim você treina aquilo que você aprendeu até agora sobre silogismo e, consequentemente, lhe prepara para prosseguirmos com o conteúdo da lógica. Eu vejo você numa próxima aula.